Sejam bem-vindos a mais um FBcast. Olha, gente, eu sei que eu sempre falo isso todo o programa, mas eu acredito que esse vai estar um pouco mais ainda interessante do que todos os outros que já passaram. É um assunto que qualquer hora que você olha na tua rede social vai ter um vídeo falando sobre isso. O tal do TDAH. O que é isso daí, pessoal? Vamos descobrir hoje. Mas antes de eu apresentar os convidados para vocês, aquilo que eu tenho que falar em todos os vídeos. Gente, se vocês acham que esse vídeo está sendo interessante, você que está assistindo todos os FBcasts, curte. Curtir é importante porque mostra pra gente que o nosso trabalho está sendo reconhecido. Compartilha, porque às vezes para você foi interessante, mas não tem uma aplicação direta na tua vida, mas tem várias outras pessoas que pode ser que esse vídeo pode ajudar muito mais. Então compartilha para aquelas pessoas que você acha que pode, de repente, auxiliar, tá? E fica com a gente. Participe dos outros, assistam os outros vídeos que eu tenho certeza que vocês vão aprender muitas coisas. Eu, particularmente, nesse microfone, tenho aprendido muita coisa. Então fica aí com a gente hoje, vamos conhecer os nossos convidados, porque a gente tem muito que falar desse tal de TDAH. Hoje a gente está aqui com duas super convidadas, pessoas que eu gosto. A gente está com a professora Daniele. Ela é professora lá do curso de psicologia. Seja muito bem-vinda, Dani. Oi, João, obrigada. Obrigada pelo convite. De fato, é um tema, né, que nos arrebata bastante aí, que temos encontrado muito nas redes sociais. E é importante a gente discutir com uma maior clareza, né, do que pode ser feito, de como a gente pode distinguir, né, o transtorno de uma condição funcional sobre o déficit de atenção e hiperatividade, né? Principalmente aí pensando na escola, na dinâmica familiar. Então, eu acho que vai ser um debate bem interessante. Seja bem-vinda. Obrigada. E também estou com uma outra pessoa querida aqui, que é a professora Lúcia. Professora Lúcia, seja muito bem-vinda no nosso FBcast. Obrigada, João, pelo convite de participar aqui junto com a Dani. Eu acredito também que é um tema extremamente valioso para todos aqueles que assistem. Eu acredito que vai contribuir bastante para levar informações condizentes, né, com o que os estudos têm apontado e tirando um pouco dessas inverdades que acabam circulando aí nas redes sociais. Então, é um tema que vai contribuir muito, principalmente aí para todas as faixas etárias, né? Porque não é um transtorno que acomete somente crianças. Então, a gente vai estar aqui dialogando um pouquinho. Você sabe que a gente estava batendo um papo super interessante antes de começar a gravar, né? E a gente estava falando o quanto que às vezes é importante, talvez, gravar antes de dizer que está gravando, né? Porque a gente acaba falando muita coisa legal. Mas uma coisa que eu falo sempre às pessoas que vêm aqui, e eu falo pro pessoal de casa, é que às vezes a gente vê tanta coisa nas redes sociais que acabam deixando a gente muito mais confuso sobre o assunto, que a gente nem sabe quem são aquelas pessoas. E aí eu falo para todo mundo, vem assistir o FBcast, porque aqui a gente tem pessoa que tem experiência para falar do assunto, que estudou, que o que está falando é baseado em questões científicas, em dados reais e não achismos que a gente vê nas redes sociais, né? Mas antes a gente entrar nesse assunto, que eu acho que vai ser importante falar da influência da rede social nesse transtorno. Ô Dani, começa explicando, pessoal, então, o que é esse tal de TDAH que tá todo mundo falando tanto? Bom, o TDAH é um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade que acomete crianças, né, no neurodesenvolvimento. Em torno de, hoje, 5%, a cada 5% das crianças, 3% são acometidas pelo transtorno. Então, é um transtorno muito presente, né, mundialmente, mas que existe aí alguns critérios diagnósticos, né, sobre o funcionamento e o comportamento da criança. Esses critérios diagnósticos são observados tanto na escola, né, como no ambiente familiar. É importante frisar isso. É uma condição do neurodesenvolvimento, uma questão biogenética, tá, que geralmente é realizado o diagnóstico através de uma análise clínica,
tá? Pode ser tratada com medicação ou não somente com medicação, existem outras terapias. E é importante que haja um prejuízo para ser diagnosticado como um transtorno. Então, geralmente, né, aquela criança que tem dificuldade de prestar atenção, que não consegue realizar tarefas muito extensas, que se dispersam fácil com sons, com imagens, né? Perdem o foco. Muitas vezes a criança com TDAH, ela tem um QI, né, um nível de inteligência na média ou até acima, então ela não tem um prejuízo intelectual, isso é importante também, mas ela pode ter um insucesso escolar por essas condições, né, que vai trazer o prejuízo pedagógico, né, então ela não consegue prestar atenção, ela é muito agitada, ela tem necessidade de sair o tempo todo da sala de aula, ela não para na carteira, ela mexe com o colega, né, e assim esses prejuízos podem ser acometidos, né, também na vida adulta. O adulto, normalmente, ele perde um pouco a caracterização da hiperatividade, mas ele se mantém desatento, né? Mas não é uma coisa, por exemplo, que, assim, eu pego isso, né? Não é uma doença que a gente pega, né? A gente nasce com isso, né? Acho que é bom deixar até claro. É uma condição do neurodesenvolvimento. Não é porque eu fiquei adulto que agora eu resolvi que eu tenho TDAH, né? Isso, não. É uma questão do é uma desordem do neurodesenvolvimento, né? Que pode acometer aí meninos e meninas, né? Crianças, no modo geral, e que pode haver o diagnóstico logo no início da infância. Geralmente os critérios, né, diagnósticos, eles são mais evidentes dos 6 aos 12 anos, né? Isso pode diminuir ou aumentar com o passar do tempo. Não há também um roteiro fixo, toda criança funciona desta forma. O TDAH, ele tem as suas subjetividades, né? Cada pessoa vai ter uma forma de manifestar esses sintomas. E geralmente pode ser o perfil desatento ou hiperativo, e pode haver também, né, comportamentos disruptivos, né, que pode vir aí impulsividade e agressividade. O que é importante também, que a Dani deixou muito claro nessa breve apresentação a respeito do que vem a ser, né, o tão discutido aí nas redes sociais, é importante salientar que não compromete a capacidade cognitiva da criança. Então, e que às vezes, muitas das vezes, né, a utilização da medicação é em último caso. Às vezes é uma rotina, a organização da rotina, o alinhamento entre a família e a escola já contribui consideravelmente para o desenvolvimento da criança. E o que foi abordado também, né, que isso é importante, essa parceria, né, Dani? Você que atende, está diretamente com as crianças, intervindo, fazendo as intervenções, a importância que a família tem nesse processo, aliado também com a escola. Tanto é que foi muito bem colocado a necessidade de avaliar nos dois principais espaços que a criança circula, no espaço privado da família e no espaço social que é da escola. Então, isso também é importante a gente salientar, né? Sim. Essa parceria que deve existir e uma questão fundamental, que é enxergar cada criança como um sujeito único, seja dentro da família, seja também no espaço escolar. Mesmo que a gente receba 2 crianças laudadas com TDAH, a gente não pode dizer que elas vão se manifestar, a rotina das crianças serão as mesmas. Há uma necessidade da escola analisar, refletir o que é necessário de adequações, de adaptações para aquelas crianças na sua subjetividade, considerando a sua individualidade, que é fundamental. Né? E assim, não é, as pessoas talvez tenham ouvido isso e falam, nossa, na minha época não existia isso daí, né? Na verdade, sempre existiu. Sim. A diferença é que nunca se diagnosticou direitinho sobre essas características, que está se estudando cada vez mais e se entendendo um pouco mais o que significa aqueles comportamentos que a criança tem lá. Antigamente na escola era o aluno terrível, né? Exatamente. E o que é importante também a gente salientar, né? As crianças que apresentam transtorno, eles têm muitas habilidades e competências em outra área. Então, quando você tem um olhar atento também para esse sujeito que está na escola e você potencializa aquilo que ele já traz de condições, você
pode e deve contribuir para que ele também aprenda a lidar com o transtorno ou também com a ansiedade, porque há uma confusão muito grande hoje, a gente tem percebido, sobretudo pós-pandemia, onde a criança sofreu muitos, né? Crianças, adolescentes e adultos, porque a gente tem visto isso também na universidade. A questão da criança, dela retomar o ambiente escolar, dela se ver no processo, até porque no período da pandemia, ela acompanhava as aulas remotas, no conforto da sua casa, algumas com acompanhamento familiar, outras nem tanto, mas ela estava num ambiente mais protetivo, e ela retomar para o ambiente, e querendo ou não, os conteúdos, né, foram retomados, porque houve sim uma perda, então a gente precisa, e às vezes a gente tem que estar atento enquanto espaço escolar para que a gente não rotule essa dificuldade que a criança apresenta única e exclusivamente no transtorno ou no indivíduo propriamente dito. É preciso a gente fazer essa transição para que ele comece a se reorganizar, a retomar, ter esses cuidados que é importante. Ele tem dificuldade, sim, por uma atividade mais longa, por uma atividade que não deixa tão claro o que é para ser desenvolvido naquela atividade. Então, essas adaptações, esses olhares atentos, a sala, não deixar dispersar muito, chamar aquela criança para você, estar atento a ela, não no sentido de rotulá-la e nem colocá-la em evidência porque ela tem o transtorno, mas sim chamar a atenção da sala como um todo para que a gente consiga trabalhar e oferecer para essa criança aquelas questões que ele tem um pouco de mais dificuldade de ter uma atenção, de desenvolver uma atividade. Então, e isso é importante, fazer esse trabalho também, quanto mais precocemente, né, Dani? Mais precocemente, não é no sentido de a gente buscar laudo, mas no sentido de ter um trabalho multidisciplinar para que quanto mais cedo a gente agir, menos prejuízos essa criança vai ter ao longo do seu desenvolvimento. Dani, eu acho que a Lúcia tocou num ponto importante, a questão da pandemia. A gente volta, tem outro momento, mas eu quero pegar essa deixa, no sentido de que eu acho que foi um momento onde os pais passaram a conviver mais com os próprios filhos e perceber um lado desses filhos que até então eles não viam, porque estava terceirizado, né? O nome até é terceirizado para a escola, né? E aí, a hora que os pais viram isso, eles perceberam a necessidade de tentar entender um pouco mais que tipo de comportamento que era aquele. Realmente é a partir daí que se teve um aumento significativo da procura por esse diagnóstico, ou isso já estava acontecendo antes? Veja bem, João, a questão da pandemia, ela só agilizou essa busca, né? Então, antes, a escola sempre buscava os pais. Olha, o filho está com dificuldade, vamos procurar um profissional. E aí veio a pandemia. E aí os pais começaram a fazer esse papel pedagógico em casa. Então, eles começaram a compreender as dificuldades dos seus filhos nessa visão que antes o professor é que tinha, né? E aí o que aconteceu é que rapidamente eles buscaram um especialista. Então, quando eles passaram pelo papel do professor em casa, né, no auxílio do ensino-aprendizagem, eles começaram a sentir essa necessidade. E aí eu até achei interessante que é bem isso que você disse. Eu acabei recebendo alguns pais que disseram assim, não, até antes da pandemia, já tinham me indicado fazer avaliação, mas aí eu acabei deixando, e aí agora eu estou buscando avaliação. E aí eu tento compreender um pouco como foi essa dinâmica, porque é muito comum pessoas terem dificuldades, né? Então, uma pessoa pode ser desatenta, uma pessoa pode ser agitada, a ansiedade mesmo, né? Ela é muito confundida, né? Como a Lúcia já mencionou, com a hiperatividade, porque a criança ansiosa, ela também perde a atenção. A criança ansiosa, ela fica agitada, ela quer buscar aquilo que está lhe causando ansiedade o tempo todo.
Então, ela perde o foco na escola ou em outras atividades. E aí, isso foi muito confundido também. Então, a avaliação, claro, né, a gente não pode banalizar o diagnóstico. Então, sempre teve, né, o transtorno sempre teve. Hoje a gente tem mais facilidade, né, com a evolução dos estudos e as ferramentas para o especialista diagnosticar, mas crianças com dificuldades existem, mas é importante a gente compreender, né, a diferença entre a dificuldade e o transtorno. Né? O transtorno ele tem que trazer prejuízo significativo. Como a Lúcia já mencionou, a gente precisa compreender se essa criança está tendo essa dificuldade na escola e em casa. Se ela estiver nos dois ambientes, é importante a gente compreender ali se há critérios para o diagnóstico. Se ela estiver em um ambiente ou em outro, pode ser uma dificuldade, né? Uma desordem pedagógica, pode ser uma dificuldade na dinâmica familiar, né? E isso pode ser cuidado de várias formas. A medicação ela é importante? Ela é extremamente importante, desde que haja o transtorno e também não vire uma muleta, né? Que a criança seja tratada apenas pela medicação. Porque a medicação, ela vai ajudar no momento em que a criança estiver ali na hora da aprendizagem. Normalmente as crianças tomam todos os dias antes de ir para a escola, né? As medicações, a Ritalina, por exemplo. Agora, e nos momentos de lazer? Também a desatenção no momento de lazer. O que pode ser feito, né? Então, a atividade física, a organização, o diálogo, o elogio, né? Valorização, a né? valorização, uma questão que é extremamente importante. A gente não pode estimular uma criança com dificuldade, seja em qual área que for, pela dificuldade. A gente tem que ressaltar o potencial da criança. Né? Então, a criança tem dificuldade em matemática, vamos fazer só aula particular de matemática. Mas peraí, ela tem facilidade em história, em geografia, quando que isso vai ser estimulado? Existe a questão da autoestima, né? O sentimento de menos-valia. Hoje a gente tem aí um roteiro também de crianças com depressão, com ansiedade. A pandemia trouxe isso, né? A gente já tinha aí uma geração que a forma de socialização antes da pandemia já era pelas redes sociais, né? Isso foi uma coisa que veio acontecer, de os jovens estar ali numa festinha e todo mundo socializando pelo seu celular, né? Esse formato da interação ele já havia mudado antes da pandemia. A pandemia só agravou, né? Só engessou um pouco isso. E aí, quando a gente precisa retornar esses jovens, essas crianças, para a socialização, para o contexto mais dinâmico, aí vem, né, os medos, ansiedade, né, pânico, um comportamento fóbico de que eu não quero estar ali não é legal, né? Então, a pandemia ajudou os pais a buscarem, porque eles de fato viveram as duas realidades, né, em casa, a realidade escolar e a realidade familiar. Então, Agora, isso aconteceu. É importante também salientar o papel que o adulto tem nesse processo. Quando se coloca, né, a questão da rotina, questão da ansiedade e dessa confusão que às vezes a gente tem recebido muitos alunos do colégio que apresenta o desinteresse, apresenta medos, então, e jovens que a gente tem ajudado a retomar, a organizar como estudar, valorizar aquilo que ele tem, para a gente elevar a estima dele, para ele se ver que ele é capaz. E principalmente porque o que acontece? A gente tem muitos, né, dentre esses alunos que são diagnosticados, que eles têm um potencial e até cognitivo muito acima. E se a gente não estiver, volto a reforçar a importância da individualidade, de enxergar cada sujeito na sua história, na sua subjetividade, entender como que a família se organiza, entender o papel que a escola tem dentro desse cenário. Para quê? Para que a gente melhore a estima da criança, porque se a gente oferece e exige da criança mais do que ela consegue entregar e ela vem de insucessos em sucesso, ela começa a vestir uma camisa de que ela não é capaz. E aí a gente afeta outras capacidades, outras habilidades, outras competências que ela teria para desenvolver. Então, o papel
do adulto em enxergar a criança, compreender, trabalhar em rede mesmo. Uma criança que é diagnosticada, vamos pensar naquela que já tem um laudo, já diagnosticou, que precisa até de, às vezes, uma medicação, mas a medicação, ele não pode parar ali, ele precisa trabalhar, né? Trabalhar, orientar, para quê? Porque ele não precisa se tornar dependente. Mesmo que um dado momento da vida dele seja necessário, não significa que aquilo vai ser necessário por todo o processo. Então, isso também é importante, né, Dani, a gente colocar, né? Isso, só ressaltando essa questão do é medicação para o resto da vida? É prova adaptada o resto da vida? Eu acho que é importante, assim, que a criança que ela vem de um diagnóstico talvez um pouco tardio, que já passou da fase da alfabetização, ela tem essa questão da autoestima muito baixa, né? Ela tem, eu não sou capaz, eu não tenho potencial, porque para ela é tudo mais difícil, e até agora ela foi feita numa norma padrão do que a educação oferece. Mas, se ela começar, né, a ter aí, por direito, inclusive, hoje a gente tem aí vários direitos, né, das crianças com alguns tipos de transtorno, principalmente do neurodesenvolvimento e da aprendizagem. Se ela começa a ter uma prova adaptada, se ela começa a ter um recurso que a favorece na sua subjetividade, ela vai começar a enxergar esse potencial. E aí, quando ela recupera esse potencial, algumas coisas podem ir se normatizando, né? Normalizando. Então, ela pode voltar a fazer uma prova que ela tem melhor habilidade normal com os outros colegas, mas ela precisa inicialmente desse recurso. Então, o tratamento não é só a medicação, e sim, né, o que a gente pode fazer não é um facilitador apenas, mas é como se fosse um vestimento adequado, né? Uma personalização. Hoje tudo é personalizado e a educação tem que ser personalizada, né? Algumas questões, inclusive, elas têm que ser cuidadas não apenas com a criança com dificuldade. Isso tem que ser uma psicoeducação para todas as crianças, né? Porque a criança com um transtorno tem uma dificuldade, por exemplo, de impulsividade, mas tem uma criança com ansiedade que também tem impulsividade, né? Então, isso vai tornando psicoeducativo para todos, né? Inclusivo. Isso é importante a gente reforçar aqui no nosso diálogo, essa questão que nós precisamos enxergar o outro na sua individualidade. Isso é fundamental. A gente não pode padronizar. A gente não pode colocar, seja a criança que tenha transtorno ou qualquer criança. Porque isso também, às vezes a gente recebe uma criança, ela tem uma habilidade maior para o raciocínio lógico, matemático, a outra para as humanidades, outras. A gente precisa saber o que potencializar para quê? Para que a gente possa, por meio daquilo que ela tem maior facilidade, atingir e oferecer as condições para ela desenvolver naquilo que ela não se apresenta. E é muito bem essa expressão que você colocou da vestimenta, né? Personalizar. Isso é fundamental. E toda a legislação educacional ela vai prever essa questão de cada sujeito ser único no seu processo. Porque o processo também não é somente do indivíduo só, da sua subjetividade, é da carga que ele traz, de como ele foi, e isso a escola precisa estar atenta, a importância da escola, ouvir o pai, dialogar, saber de onde que como a criança foi concebida, todas essas cargas no processo de desenvolvimento dessa criança vai reverberar no processo cognitivo da criança. E você sabe que eu ouvi uma muito boa que é o seguinte, né? Que uma das características da criança com TDAH é a mente muito acelerada, né? Um pensamento muito acelerado. E que, como vocês mesmos falaram, não é uma criança que tem um déficit cognitivo. Não. Às vezes muito pelo contrário, às vezes ela até tem um QI até superior, né? E aí o que eu achei interessante é o seguinte, a criança que tem o TDAH, por ela ter nascido assim, ela não sabe que ela tem TDAH. E a orientação é mais ou menos assim, imagina que você tem uma Ferrari.
e que você pode andar muito rápido com essa Ferrari, mas se você não souber dirigir a Ferrari, você vai bater no primeiro poste, e o que é o que acontece muitas vezes com essa criança. E vocês falaram coisas muito importantes sobre o papel da escola nessa individualização, nessa personalização, mas é uma coisa que eu quero voltar agora também, trazer uma outra coisa que você também falou, Lúcia, sobre o papel do adulto, o papel da família nesse processo. Porque às vezes o pessoal de casa está ouvindo e a gente está numa fase muito complexa, que começou antes mesmo da pandemia e só reforçou na pandemia, que é a terceirização, muitas vezes, das responsabilidades que deveria ser da família, que coloca muitas vezes nas costas da escola, coloca muitas vezes nas costas dos profissionais, né, essa responsabilidade de resolução, sendo que muitas vezes isso primeiro tem que acontecer dentro de casa. Eu lembro que quando aconteceu a pandemia, eu sou parceiro de uma empresa do ramo educacional que me mandou, entre aspas, porque eu fiz tudo dentro de casa, né, por conta do distanciamento, eu fiz várias palestras por todo o Nordeste, em várias escolas públicas, para conversar com os pais de como lidar com essas crianças nesse momento específico de trazer para dentro de casa, né? E aí eu via nas perguntas deles o quanto eles queriam e responsabilizavam a escola por isso. E como que eles fariam agora? Que a culpa agora era da escola, tinha que parar de dar tarefa. Que a culpa da escola, que agora como que eles iam fazer com essas crianças, sendo que eles também tinham que trabalhar. E eu tenho visto, e você pode reforçar isso para mim, um aumento significativo pela procura de um diagnóstico. Não porque realmente a criança tenha um problema, mas pela dificuldade que às vezes alguns pais têm de estabelecer regras, de colocar limites, de disciplinar. E aí nessa hora eles preferem procurar um diagnóstico dizendo, olha, seu filho tem este problema, porque é como se tirasse das costas deles uma certa culpabilização por não ter feito certo, sabe? Até aquele momento, e aí fala, bom, já que ele tem esse problema, agora a responsabilidade é do psiquiatra, ou agora a responsabilidade é do neuropsicólogo, ou agora a responsabilidade é da escola de oferecer essa personalização, eu tenho menos problema então para resolver. Eu vejo isso na clínica, mães que pedem diagnóstico para poder entregar para a escola e você como profissional vê que não tem um problema ali para ser diagnosticado naquele sentido que a mãe está procurando ou o pai está procurando, né? Então eu tenho visto essas necessidades de ter um nome e que muitas vezes não é o nome que a pessoa está procurando, para poder tirar um pouco essa responsabilidade, dessa fragilização que as famílias estão nesse momento, na hora de lidar com essa criança, mesmo dentro da escola, mesmo dentro de casa. Tem aumentado, você percebe isso muito. lá? Sim, a demanda aumentou muito, né? E principalmente com esse título. Quero uma avaliação para o diagnóstico. E aí a primeira coisa que eu oriento a família quando ela busca o meu trabalho clínico de uma avaliação é que não necessariamente haverá um diagnóstico. E aí eles já ficam um pouco, você percebe assim, que ficam um pouco abalados, né? Porque, mas se não houver um diagnóstico, o que ele tem então? Ele precisa de uma orientação, de uma rotina, de um diálogo, né? Muitas vezes o diálogo, né? Hoje as pessoas, a dinâmica familiar mudou muito há alguns anos, né? Há muitas décadas, sobre que o pai e a mãe trabalham, né? Então o filho fica ou sozinho em casa, ou fica o tempo todo na escola integral, e aí chega cansado, vai dormir. Cadê esse diálogo, né? Essa organização? Olha, o que nós vamos fazer no final de semana, né? A gente haverá algo no final de semana? E aí a família fica sempre procurando um diagnóstico, né? Às vezes ela procura um diagnóstico para responsabilizar aquilo que muitas vezes ela não está conseguindo em casa, né? Então, o papel hoje do profissional, principalmente da psicologia, com o enfoque da neuropsicologia, é desmistificar que sempre haverá um diagnóstico. Existem dificuldades, né? E essas dificuldades podem ser trabalhadas. Na verdade, o diagnóstico ele é importante para garantir alguns direitos e ter alguns nortes de alguns tratamentos, né? E respeitar essa funcionalidade daquele ser com aquela questão pontual. Mas é importante compreender a dificuldade. Por exemplo,
Eu tenho tido uma demanda clínica muito grande de crianças menores de 6 anos. Aí eu posso diagnosticar o TDAH? Não é o ideal, tá? O ideal, né, e o indicado pelos critérios diagnósticos é que seja acima dos 6 anos. Por quê? Porque a criança precisa daquela condição escolar de estar na escola em processo de alfabetização para a gente observar as características e os sintomas. Mas a gente pode sim fazer um trabalho antes, preventivo, para compreender se aquela criança tem algum critério de risco para algum transtorno, seja, né, qualquer transtorno do neurodesenvolvimento, o autismo hoje leve, os diagnósticos leves, eles são bem difíceis de ser diagnosticado. E o que é importante também é que não necessariamente numa única avaliação a gente já vai obter um diagnóstico. Talvez aquela criança precise de uma intervenção, precisa de uma orientação familiar, uma orientação escolar, para que ela saia daquela condição e a gente entenda que era uma dificuldade e não um transtorno. Né? Porque, mais uma vez, o transtorno ele tem que trazer prejuízo significativo. É aquela coisa de nadei, morri na praia, né? É importante, claro que as crianças evoluem, melhoram, mas você vai perceber que sempre é um pouquinho mais de dedicação, um pouquinho mais exaustivo a criança que tem o transtorno. Exige mais dedicação. Então, é importante ter ciência, né? As famílias compreenderem que a avaliação ela é importante para compreender o funcionamento da criança como um todo. Né? Sua dinâmica familiar, sua dinâmica, né, questões de personalidade, mas não necessariamente para obter um diagnóstico, tá? E que isso pode ser muito efetivo para que futuramente ela não tenha outros prejuízos, né? Como prevalecer essa dificuldade e o desinteresse escolar, que é o que a gente tem observado hoje. A criança começa com uma dificuldade lá no início, né? E aí ela vai persistindo e aí, de repente, ela tem um desinteresse na escola, em desinteresse em socializar, em praticar outras atividades, né, em outros ramos. Então, essa questão tem acontecido muito. Isso é na escola, você percebe isso? Exatamente. E o processo de ensino, o processo de educativo é um processo complexo. E aí, quando a gente reflete sobre a família, muitas vezes eu percebo que a família ela não tem uma estrutura interna para lidar com aquela situação. Então, o papel da escola ele é importante para abordar a questão do desenvolvimento, refletir sobre o desenvolvimento, refletir como que a criança se desenvolve, como que ela vai aprender. Porque a partir dessas orientações, a gente também vai contribuindo para a família entender o papel dela nesse processo. E o mais importante, quem organiza a vida de uma criança é o adulto que está diretamente com ela. Então é importantíssimo que desde tenra idade as famílias sejam orientadas como lidar, como que desenvolve, porque a gente percebe, né, historicamente. Primeiro que a criança, na história da humanidade, ela foi objeto durante muitos anos. Ela não foi sujeito do seu processo. Aí ela conquista por meio da ciência, que vai entender que é uma fase que tem umas características próprias, que ela é um sujeito em condição peculiar de desenvolvimento. Então, tem todo um estudo que vai comprovando e, consequentemente, vai refletir no status da gente enxergar essa criança como um sujeito nesse processo. E isso vai reverberar até na estrutura escolar e, sobretudo, na estrutura familiar. Mas, além toda essa caminhada, toda essa trajetória, ninguém sai com um receituário da maternidade como trabalhar, como cuidar do bebê. E muitas vezes a gente vai cair de um extremo ao outro. A gente protege demais a criança, a gente se torna muito permissivo e tudo aquilo que é extremo também atrapalha e agudiza a questão da própria ansiedade, da criança aprender a lidar com as suas frustrações, da criança aprender a lidar com os seus medos, que vai fazer com que a sua psique se desenvolva plenamente. Então, a família, ela precisa estar atenta, né, e compreender o papel que ela ocupa nesse cenário, que ninguém vai ocupar por ela.
né? A escola, ela é parceira, mas ela não ocupa o papel da família. Os profissionais, né, multidisciplinares, que aquela criança que realmente tiver necessidade, que tiver um diagnóstico que é necessário, não na balização, né? Vamos banalizar e vamos soltar diagnóstico, não é isso. Porque a gente sabe que tem crianças que têm necessidade, sim, mas numa orientação, não o diagnóstico propriamente dito, mas uma orientação com um profissional qualificado que vai orientar de como lidar, de como organizar, porque às vezes não chega-se ao diagnóstico, mas há uma necessidade comportamental da estrutura da família, uma rotina, um horário, um espaço adequado, porque você vai formando essa criança. Agora, se você forma uma criança totalmente desorganizada, ela faz a tarefa 22 horas porque postaram lá no grupo que tem tarefa amanhã. Então, se não tem uma rotina, a gente desorganiza. Essa instabilidade, ela está constante e vai corroborar com a ampliação dessa ansiedade da própria criança. E vocês acham que a rede social tem vindo no sentido de ajudar ou está atrapalhando demais essa relação com esses transtornos? Eu acho que ela serve para os dois papéis. Infelizmente, muitas vezes, né? Primeiro que a gente perde muito tempo com as redes sociais e nem tudo que a gente acessa são necessárias. Então, quando a gente tem uma perda de tempo dentro de uma conjuntura de sociedade que as famílias, a Dani falou uma questão muito importante, né? As famílias estão no mercado de trabalho. O tempo que ela tem para dedicar aos filhos está cada vez mais reduzido. Por quê? Porque as questões econômicas, a necessidade, né, da família, a questão financeira vai absorvendo. Diferente, né, de nós, eu tive minha mãe toda a fase do meu desenvolvimento dentro de casa. Minha mãe não trabalhava. Então era uma outra, hoje nós não temos, a gente tem a mãe trabalhadora. E aí, se ela dedica muitas horas nas redes sociais e esquece de destinar um tempo qualitativo, porque uma coisa também, muitas mães preocupadas, elas ficam temerosas, né, porque tem que trabalhar, ficam até muito ansiosas, porque eu não tenho tempo para o meu filho. Eu sempre coloco o tempo que você tem, que seja de qualidade, mas seja de entrega, que você consiga de fato, a criança consiga perceber que você está inteira para ela e não fatiada. Então, se a gente utiliza as redes sociais para nos distanciar do que é mais importante, que são as relações sociais, que não é mediada por essas redes, isso não vai substituir o humano. Ele só é humano porque ele se relaciona, né? Então isso ninguém vai substituir. Então, quando você utiliza de uma forma para buscar, para ter acesso, cuidado com aonde você busca, a fonte dessas mensagens, porque infelizmente, a gente tem muito fake news, e tem gente que pega aquilo lá como verdade, e aí quando vai em busca de um profissional, o que o profissional apresenta, ela já tem uma imagem construída das redes sociais e acaba atrapalhando no contato até com bons profissionais, porque ela acha que aquilo lá que ela leu, aquilo lá que venderam para ela como verdade, é absoluto. Então, tomar muito cuidado no sentido da fonte, aonde a gente está acessando essas informações, para que a gente também não tenha realmente perda de tempo para aquilo que é lixo e não vai agregar em nada, né? É interessante essa questão, né, se colabora ou não a rede social, que a gente tem, mesmo com fontes seguras, aquilo que a gente se identifica, né? E aí, dependendo do nosso estado emocional, a gente pode se identificar com tudo, né? Encaixar aquilo. Então, eu olho lá uma fonte segura, os critérios diagnósticos para um transtorno, e aí eu falo, nossa, eu tenho isso, eu também tenho aquilo, mas você tem isso. Inclusive, hoje, né, há uma procura, uma demanda muito grande de avaliação de adultos que não foram diagnosticados na infância. Então, vamos lá, o TDAH, né, ele tem que estar presente desde a infância. Inclusive, quando, né, acontece a avaliação desse adulto, eu peço a presença da mãe, né, ou do pai, ou de ambos, para que eles recapitulem as informações desse desenvolvimento. Porque não há um TDAH só na vida adulta.
ele tem que ter critérios na infância, porque é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Pode ser que ele esteja um pouco mais agravado, porque geralmente, né, acompanha-se aí de uma ansiedade e uma depressão na vida adulta, pelos insucessos que o transtorno causa quando ele não é tratado. Então é importante, assim, aquele adulto que tá ali sensibilizado, frustrado, numa condição um pouco mais influenciável, talvez, ele vai olhar aquela apresentação que muitas vezes não é segura nas redes sociais, nos vídeos, né? 5 características do TDAH, 5 passos para se identificar com tal transtorno. Isso é muito perigoso, porque você pode estar num período de sensibilização e se identificar com aquele transtorno. E não é assim que a gente faz um diagnóstico. Então, hoje, quando eu recebo um adulto, ele já chega, eu já entendi que eu tenho isso, e que é característico do transtorno. Eu falo, vamos lá, desde quando isso acontece com você? Desde quando eu perdi o meu emprego? Desde quando eu não consigo ter, né, um relacionamento? Então, essa sensibilização do adulto, né, nesse sentido, me parece que as redes sociais têm atrapalhado muito, né? Até Paulo Matos, um neurocientista, ele postou uma matéria sobre a cibercondria, né, que é essa hipocondria, né, de diagnósticos realizados pelas redes sociais. Então, isso é extremamente interessante, porque quando eu vou fazer a investigação, na avaliação, eu percebo que não tem nada na infância e que né, faz parte aí de questões de frustração, de um estado de humor do adulto, até mesmo, às vezes, do adolescente no início da vida adulta, né, essa transformação de hoje, né? Então, isso tem que ter muito cuidado. Então, as redes sociais, ela é boa, por um lado, né, ela ajuda, porque a gente tem um acesso maior de informações, mas tem que ser muito cauteloso, criterioso, né? Tem que procurar um profissional que vai saber aí te orientar, avaliar, para que isso não seja feito de forma inadequada. Você sabe que eu tô aqui ouvindo vocês falar e a gente acaba nem percebendo quanto tempo voa quando o assunto tá bom, né? Vocês sabem que a gente já tá tendo que começar a pensar em fechar esse programa já hoje. A gente podia ficar até muito mais, eu acho que tem muita coisa que a gente podia falar, mas infelizmente o tempo nos é escasso. Vamos fazer uma coisa que eu gosto sempre de fazer todo fechamento de podcast. Lúcia, deixa uma mensagem pro pessoal de casa aí, alguma coisa que você acha que vale a pena deixar reforçado daquilo tudo que você disse, né? Para que as pessoas possam se acalmar também, de achar que às vezes o problema é algo que precisa ser visto, mas nada que não seja resolvido, né? Exatamente. Eu vou pegar essa frase finalzinha da Dani e reforçar. Não se encaixe nesses testes de internet. Você é muito mais do que isso. Então, se você está passando por algumas dificuldades, sejam de qual origem seja, procure um bom profissional, tá? Porque, às vezes, naquele momento que a gente está predisposto, está fragilizado, às vezes a gente pega nas redes sociais esses padrões, a gente não é padrão, a gente é único. Então, eu não estou bem. Procure um bom profissional, para que você não vista uma camisa que não te pertence, tá? E também, atualmente estou lá no colégio, né? Colégio Barretos, estou assumindo a coordenação de lá e estamos aí à disposição. É um colégio que tem esse olhar muito atento para a questão da subjetividade. As nossas crianças, elas são únicas, ela tem nome, a gente fica muito preocupada no sentido desse respeito dessa individualidade da criança. Então, quem não conhece e gostaria de conhecer, nós estaremos por lá, tá? E mais uma vez agradeço o convite, esse papo foi muito gostoso, sempre agrega, sempre nos coloca numa condição do devir a ser, nunca somos, a gente está sempre em construção. Então é muito bom encontrar grandes amigos aí para um bom papo. Obrigado, viu, Lúcia? Dani, mesma coisa, deixa um recado pessoal aí de casa. Bom, agora eu vou pegar, né, a sua última frase. Vou roubá-la. Eu preciso ver qual vai ser a sua última frase para eu também pegar. Tá bom. O ser em construção, né, a subjetividade, a gente afina e desafina, né, eu acho que
precisar de ajuda, né, e pedir ajuda é muito digno, e a família, a escola e o profissional, ele especializado, ele precisa acontecer de uma forma muito plena, muito parceira, né, essa comunicação precisa acontecer, não tem problema a gente mudar de ideia, não tem problema a gente pensar em outras questões, tentar e não dar certo, o importante é tentar, né, propor parcerias, propor aí um diálogo, né, para cuidar dos jovens, né, para cuidar da criança desde muito cedo. Percebeu uma dificuldade? Não significa um transtorno, isso é muito importante, a dificuldade não significa transtorno, mas compreender, pera lá, o que a gente pode fazer a partir de agora, né, como que a gente pode, e não delegar responsabilidades, né, mas agregar, né, assumir aí parcerias, né, a família não existe sem a escola e a escola não existe sem a família, né, a cumplicidade tem que ser muito grande. Então, peçam ajuda, né, pesquisem sim, eu acho que compreender o que é o TDAH, compreender o que pode ser feito, mas esteja sempre alinhado com a escola e os profissionais, procurem essa parceria para que o diálogo mais saudável possível possa existir. Obrigado, viu, Dani? Obrigado, Eu que Lúcia. agradeço. Foi um papo excelente aqui. Pessoal, eu acho que, de novo, né, tá ficando meio comum eu terminar os podcasts falando, gente, que papo que foi esse, né? Muita coisa ainda faltou que a gente poderia continuar falando, a gente acabou falando sobre o TDAH na infância, mas a gente pode ter um programa especializado só na parte de adulto, por exemplo, na parte de adolescente. Deixa aí nos comentários. Diz aí o que vocês acham que faltou, talvez, falar nesse programa, que a gente volta e continua falando disso, que é um assunto que eu acho que tem muito pano para manga ainda, muita coisa boa ainda está sendo descoberta para poder auxiliar as pessoas que estão sofrendo com isso. Obrigado pela presença de vocês, espero vê-los novamente no próximo podcast. E lembra, gente, curte aí, compartilha com as pessoas que você conhece, que eu tenho certeza que o papo de hoje vai ser muito bom para elucidar várias dúvidas que algumas pessoas têm. Obrigado pela presença de vocês. Até o próximo podcast, então.